Olá, eu sou Guilherme Frankel e essa palestra foi gravada para ir ao ar no dia 26 de março de 2020, no horário das 20 horas, no esforço que o Grupo Rita de Cássia tem feito para manter uma agenda de estudos doutrinários, de reflexões, nesse momento em que somos levados, desafiados ao contexto, né, de enfrentamento da pandemia do coronavírus, né, e estamos num contexto de isolamento social. Eu convido a vocês então a fazer essa reflexão, essa jornada junto comigo, e eu espero que o que a gente vai trazer aqui possa te ajudar um pouco nessa movimentação de pensarmos, afinal de contas, o que é que nós podemos aprender, como é que nós podemos nos movimentar a partir desse contexto que estamos vivendo. O que a doutrina espírita tem a dizer que possa nos ajudar nessa construção. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos, buscarmos a figura de Jesus, esse mestre querido, e a ele dizermos: amigo, aqui estamos reunidos mais uma vez, buscando, através do estudo, da reflexão, o fomento, as ferramentas necessárias para seguirmos em nossas jornadas evolutivas, nos sentindo um pouco mais seguros, um pouco mais fortalecidos. Envolve a cada um de nós nesse esforço, graças a Deus. O tema que a campanha que a Casa nos trouxe, né, nos propôs para esse momento, é que nós refletíssemos sobre o valor do serviço. A campanha anual de nossa casa, né? Todo ano a casa estabelece uma campanha e ao longo dos meses os divulgadores da doutrina que estão vinculados à casa vão sendo convidados a refletir sobre a proposição. Esse ano estamos falando sobre o valor do servir. E eu acho que é um momento muito oportuno, porque diante do contexto de crise em que nós estamos vivendo, onde muitos de nós nos sentimos amedrontados, onde muitos de nós corremos riscos concretos no que diz respeito à própria continuidade de nossos planejamentos encarnatórios, talvez seja importante pensarmos, né, o que a doutrina espírita tem a nos dizer sobre esse convite do servir, sobre a importância dele em nossas vidas, sobre a melhor forma de nos posicionarmos diante de todo esse dilema. Eu queria trazer como ponto inicial para a nossa fala a própria frase disparadora dessa campanha, que é a seguinte citação: ajustemo-nos à consciência do grande renovador, porque em todos os climas e situações o companheiro de Boa Nova é convidado, chamado e constrangido a servir. Bem, convidado, chamado e constrangido. Parece uma gradação, uma sequência de ideias a desenvolvermos nesse estudo, que dizem respeito ao servir, e talvez nós possamos nos questionar de que serviço é esse que estamos falando, que boa nova é essa, que nós podemos parar para fazer uma reflexão mais ampla. Bem, eu acho que antes de começarmos esse movimento, antes de começarmos esse mergulho, talvez seja muito importante pensarmos efetivamente sobre os valores principais para nós podermos nos situarmos nesse contexto em que estamos. A doutrina espírita, ela nos desenha um cenário muito claro, mas ao mesmo tempo bastante amplo, para compreendermos melhor esse nosso propósito, esse nosso movimento. E é exatamente por aí que eu gostaria de pensar. Começar essa reflexão pensando sobre os princípios básicos que norteiam o nosso olhar diante da vida, que nos ajudam a entender através da razão para sermos capazes de construir
um posicionamento no campo dos sentimentos, no campo das ações, no campo das emoções. A construção de um contexto que, sim, é desafiador, é diferente do que temos vivenciado, é uma proposta de ampliação de olhares. A doutrina nos diz que somos regidos por uma potência, por um Criador soberanamente bom e justo, que atua com infinita misericórdia a partir de sua onipresença, onisciência, onipotência. Talvez nós possamos refletir dentro desse contexto e pensarmos com um pouco mais de amplidão para entendermos que talvez apenas as dimensões materiais dessa existência, com o olhar de escassez, não sejam suficientes para abraçarmos essa realidade mais ampla. Fomos criados por uma potência soberanamente boa e justa, ou seja, tudo que nos acontece tem uma condução, tem um propósito, tem um caminhar que é bom e que é justo. Nada acontece sem que estejamos inseridos em um contexto de absoluta justiça e bondade. Por si só, poderíamos desdobrar esses olhares a partir desse princípio, mas é interessante agregarmos a esse olhar outros para podermos mergulhar efetivamente na questão do valor do servir. A doutrina espírita nos descortina, através da revelação do contato com os espíritos e de uma organização muito racional, o fato de que somos criaturas imortais. De alguma forma, nossas existências aqui na Terra estão interconectadas com existências anteriores, que dão base para a existência seguinte, mas somos imortais. Jamais deixaremos de existir. Jamais seremos extintos, embora sejamos obrigados a passar por ritos de transformação nessas possibilidades infinitas de expressões de nossa individualidade. Somos criaturas imortais. Mesmo depois do fenômeno da morte do corpo físico, continuamos, seguimos. E em algum momento podemos nos utilizar do princípio da pluralidade das existências, as famosas reencarnações, para de alguma forma retomarmos nossa caminhada de progresso, de melhoria contínua. Somos levados ao longo destes mergulhos reencarnatórios para cumprirmos uma espécie de propósito, para cumprirmos uma espécie de missão, que vai se tornando cada vez mais bem conhecida, cada vez mais bela, cada vez mais ampla, à medida em que nos capacitamos enquanto individualidades que somos. Sermos criaturas imortais e contarmos com a benesse da reencarnação abre um campo de olhares, de possibilidades, de construções, até então muito pouco compreendidos se pensarmos apenas sobre a ótica dos seres materiais conforme temos pensado. Somos muito mais do que uma encarnação de algumas dezenas de anos, embora ainda nos sintamos fortemente atrelados a essas experiências materiais. Essa questão da materialidade para a doutrina espírita, ela é realmente uma provocação bastante interessante. Ela é bastante interessante porque ela nos diz que essa dimensão material é uma dimensão passageira, transitória, impermanente. Mesmo o contexto em que estamos inseridos, do mundo, planeta Terra, é um contexto transitório. A pluralidade dos mundos habitados nos revela que este não é o único mundo habitado por espíritos encarnados e desencarnados. Temos
diversas outras oportunidades encarnatórias, temos diversos momentos em que podemos estar ligados, conectados a outros contextos, a outras sociedades, a outros mundos. E, mesmo que este planeta deixe de existir, nós continuaremos de alguma forma. Temos a possibilidade de nos relacionarmos com outros espíritos em outros contextos, em outras sociedades. Temos a oportunidade até mesmo de encarnarmos em outros mundos. Esta é uma grande beleza que nos traz um campo de atuações e que nos provoca a pensarmos sobre a imaterialidade, sobre a espiritualidade, sobre a dimensão espiritual de nossas essências. Atrelado a isso, meio que como uma forma de comprovarmos esse raciocínio, nós temos a conexão, o entrelaçamento entre o mundo material e o mundo espiritual. Um entrelaçar intenso, onde o mundo material relaciona-se intimamente com o mundo espiritual, onde um interfere sobre o outro, trazendo possibilidades de construções conjuntas. Hoje, a partir dos estudos que a doutrina espírita nos traz, através das revelações que tantos espíritos vêm trazendo, alguns de nós já nos atrevemos a dizer, inclusive, que não há um mundo espiritual e um mundo material. Há, na realidade, um mundo. Relacionamos, onde nós interagimos. Um mundo em que, por vezes, nos vestimos de ferramentas mais densas, mais materiais, como nossos corpos físicos, para realizarmos funções especializadas. Cada vez mais pensamos e sentimos o mundo dos espíritos como um só, onde vamos, através da mediunidade, através da intuição, através dos fenômenos físicos, percebendo essa interação possível e essa total integração, constituindo assim o universo e o tempo infinito como campos de atuação dos espíritos que vão realizando alguma espécie de propósito ao longo do tempo. Somos criaturas imortais, criadas em algum ponto, destinadas a cumprirmos papéis importantíssimos, mas que precisamos, de alguma forma, desenvolvermos o conhecimento acerca de nós mesmos. Precisamos, de alguma forma, nos integrarmos com nossa essência, nos integrarmos com nós mesmos, desenvolvermos-nos e entendermos esse contexto divino, maravilhoso, em que estamos inseridos. Hoje, talvez ainda vivamos esse olhar de uma verdade restrita, de uma verdade circunscrita às dimensões materiais, de um mundo de escassez, onde a morte efetivamente ocupa um espaço vigoroso em nossas existências, dirigindo nossas ações, dirigindo nossos olhares, provocando-nos a pensarmos sobre a nossa essência, em mergulhos repetitivos e sistemáticos que vão nos levando a alargar os horizontes de nós mesmos. Cada um de nós, nesses múltiplos mergulhos encarnatórios a que temos sido conduzidos, vamos aos poucos despertando para esta realidade, para este olhar transcendente. Vamos abrindo mão de uma verdade humana, de uma verdade material, dessa verdade restrita, para abraçarmos uma verdade mais abrangente, a verdade espiritual, resgatando a ideia de Leon Denis quando nos fala de 3 níveis de verdades: a verdade humana, a verdade espiritual e a verdade divina.
essa verdade humana que se materializa quando encarnamos, quando passamos temporariamente a nos significarmos através da matéria. A verdade espiritual que está presente o tempo todo, mas levemente ou intensamente nublada, de acordo com o nosso grau de evolução espiritual. Essa verdade que efetivamente rege nossas existências, que pré-existe às nossas encarnações e que sobrevive a esses momentos encarnatórios, e que os significa a cada um deles de maneira especialíssima. Essa verdade espiritual que nos traz a intuição da existência de um propósito maior para tudo isso, como que revelando possibilidades infinitas que ultrapassam o tempo e o espaço e que nos dizem haver uma lógica, um sentido maior para tudo isso. Talvez a verdade espiritual possa ser vista como um substrato, como um mergulho mais especializado da verdade divina. Essa verdade a que nós não temos acesso e que se manifesta em nossas vidas através da lei divina e natural, que ordena, que coordena, que organiza todo o funcionamento do universo. Verdade esta, da qual temos uma intuição, que está inscrita em nossas consciências desde o momento de nossa criação, mas que precisa de esforço para ir se desvelando, para ir se desenvolvendo, para ir se ampliando em nossas consciências, à medida em que descobrimos as regras de funcionamento do universo, à medida em que cada um de nós vai achando este espaço interno que transcende as dimensões materiais. Talvez seja muito importante, nesses momentos de crise, pensarmos sobre essa verdade espiritual, para aurirmos forças, para realizarmos os enfrentamentos que nossas consciências nos dizem ser necessário enfrentarmos, para auscultarmos de alguma forma este eco em nós, que nos diz que há muito mais do que essas vidas, que há muito mais do que essas experimentações materiais, que há uma possibilidade de felicidade gigantesca que nos envolve, que nos sustenta, que nos acalenta, que nos provoca. Pensarmos sobre a vida à luz da doutrina espírita é cada vez mais buscarmos inserir em nossa existência essa essência da verdade espiritual que desvela a verdade divina de alguma forma. É buscarmos compreender esse trinômio de verdades que se manifesta em nossas vidas e que durante muitas encarnações tem sido trabalhado apenas à luz das religiões, que de certa forma funcionam como uma lente, como um foco para mergulharmos nestas questões. De 200 ou 300 anos para cá, passamos a contar, não apenas com as ferramentas que a filosofia nos traz, que a religião nos traz, mas também com as ferramentas da ciência. A ciência de observação, que deu origem à doutrina espírita, e mais recentemente, nas últimas décadas, a ciência da experimentação, a ciência dos cálculos, das abstrações, que vão nos ajudando, através da cognição, a desvendarmos um mundo muito maior do que este que os nossos pequenos sentidos conseguem desdobrar, trazendo luzes para que consigamos compreender estes ecos intuitivos que nos dizem que o universo é muito mais do que nós temos sido capazes de apreender. Hoje, vivemos intensamente sobre novos paradigmas, no mundo mais fluido,
no mundo que vem se apresentando cada vez mais complexo, onde as dinâmicas sociais simples já não são mais capazes de dar conta, onde vamos a cada momento tentando achar um espaço no mundo para empreendermos, para vivermos nossas verdades, para vivermos nossos propósitos, e vamos buscando negociar nesse mundo de relações, de alguma forma, as possibilidades de conexão. Vamos integrando nesse enorme jogo os nossos propósitos, os nossos objetivos, as nossas intuições, as nossas verdades humanas, a intuição de nossas verdades espirituais, a outras verdades humanas, a outras verdades espirituais, e assim, pouco a pouco, vamos integrando verdades para a construção de um gigantesco mosaico. Um mosaico que perpassa as dimensões humanas, que constitui-se também de percepções, de objetivos, de propósitos institucionais. E estes propósitos institucionais também se conversam. O propósito da igreja, o propósito das igrejas, o propósito dos movimentos de religião, o propósito dos movimentos filosóficos, o propósito dos nossos espaços de convivência familiares, o propósito dos espaços de convivências singulares de nossos trabalhos. E assim nós vamos ligando em uma enorme rede todos estes propósitos e vamos aprendendo a negociar nestes espaços para que possamos estabelecer um verdadeiro jogo solidário, fraterno, de construção contínua, de mútuo apoio, de ampliação de olhares. Aos poucos, cada um de nós vai achando este espaço individual e se integrando neste espaço coletivo, descobrindo as sociedades, descobrindo as possibilidades, nos preparando para nos integrarmos às realidades espirituais. Aos poucos, passo e passo, vamos percebendo que não estamos solitários neste mundo, porque vamos aprendendo a trabalhar em conjunto neste mundo. Vamos nos preparando para integrarmos-nos às realidades de outros mundos. Vamos pensando, vamos refletindo, vamos ampliando possibilidades de sermos, de estarmos, de trabalharmos, não apenas em função do atendimento de nossos micropropósitos, mas também na colaboração com propósitos mais amplos, macropropósitos, dando tons de fluidez e de complexidade às nossas existências. Desafios gigantescos, mas também possibilidades infinitas, grandiosas perspectivas a serem exploradas através do olhar, do valor, do serviço. Bom, pensamos então nesse fluxo contínuo, inserimos essa ideia do progresso, inserimos esse contexto de novas possibilidades que se ampliam para além dos horizontes dos nossos sentidos e da nossa parca capacidade humana de pensarmos acerca de nós mesmos. Começamos a entender que há um cenário, há uma proposição ainda mais abrangente, ainda mais ampla nesse contexto, que significa as nossas existências. A doutrina espírita nos diz que estamos inseridos no mundo, somos parte dessa criação e que estamos destinados a seguir, a partir de nossos próprios esforços, num trabalho constante de autoburilamento,
de autodescoberta, de autoconstrução, até o ponto em que atingiremos estágios muito belos, muito plenos de vida. Mas que é necessário, nesse momento, mergulhos iniciais e especializados, em contextos restritos, chamados encarnações, em que conseguiremos compreender um pouco melhor sobre nossas próprias existências, sobre o funcionamento básico do universo, sobre as leis que regem a existência. Nessa movimentação, os Espíritos nos dizem que seguimos do átomo ao arcanjo em uma jornada continuada de aprendizados, de desenvolvimento, de competências. Vamos aos poucos descobrindo-nos como seres morais, vamos aprendendo a realizar as melhores escolhas e vamos reaprendendo a direcionar os nossos esforços para que as nossas escolhas possam desdobrar-se em ações. Nesta ideia da citação que nos serve de base para o estudo, nós vemos essa gradação, essa possibilidade da boa nova que nos fala de uma vida espiritual, de uma vida ampla, de uma vida plena, mas que se faz em gradações específicas. Somos convidados, chamados e constrangidos. No momento inicial, nós somos convidados. Nos são abertas as portas das possibilidades da atuação no mundo e vamos agindo, atuando, interferindo, colocando da nossa força, da nossa potência no universo através desses momentos pontuais, dessas experiências pontuais, desses mergulhos na matéria. À medida que a matéria vai sendo sensibilizada com a energia que nós colocamos pela nossa vontade, o universo nos responde. E ao nos responder, saímos da movimentação apenas de um convite para um chamado. Vamos percebendo a necessidade de atuarmos com objetivo, com propósito, de aplicarmos no universo energia, mas energia dirigida, energia direcionada. Vamos sentindo que à medida em que agimos atabalhoadamente, desesperadamente, sem propósito, sem objetivo, que vamos nos deixando levar apenas pelas dinâmicas da matéria, construímos à nossa volta respostas que sentimos internamente que poderiam ser melhores, mais plenas, que poderiam nos trazer mais felicidade. Esse é o chamado. O chamado de nossas próprias consciências que de alguma forma espelham aquela verdade divina traduzida numa verdade espiritual, constrangida, restrita na verdade humana. Vamos sentindo este chamado a melhorarmos a nossa forma de atuar para assim melhorarmos a forma como o mundo responde a cada um de nós individual e coletivamente. Vamos percebendo que não é mais suficiente simplesmente vivermos de forma egocêntrica, fazendo com que as coisas girem apenas à nossa volta. Descobrimos a importância das relações, descobrimos a importância de estarmos conectados. O Zen Budismo gosta muito de resgatar, pelo menos a monja Koen, a ideia do interser. Nós somos a partir das relações que vivemos, a partir das relações que estabelecemos. Não somos seres isolados na criação. Nós intercemos.
Somos conectados. Eu sou a partir daquilo que tu és. Eu me significo a partir das respostas que você me dá para as minhas próprias ações. Eu me sinto provocado a partir das ações que você faz. E me sinto chamado a realizar, a dar respostas a você pelas suas ações. Desafios, movimentações intensas que se fazem em nossas vidas. Intercemos. Somos para além desse microcosmos de nossa encarnação. Vamos descobrindo a importância da relação, mas não uma relação descuidada, uma relação que precisa ser tecida, que precisa ser construída através da caridade, como nos diz a doutrina espírita. Não essa caridade que se restringe à dimensão material, do apoio material, do dar do que nos sobra e também do que pode porventura nos faltar. A caridade enquanto atuação da relação para com o outro, numa realidade de benevolência, de indulgência e de perdão. Benevolência no sentido de criarmos espaços amplos para que todos possam ser, no auge, no máximo de suas possibilidades. Um contexto de indulgência para com as imperfeições alheias, onde, mesmo quando mapeamos as imperfeições do outro, as incapacidades do outro, continuamos abrindo espaços para que ele continue sendo, a fim de experimentar as suas possibilidades, os seus potenciais, as suas capacidades. E mesmo quando estas ações ultrapassam as barreiras de nosso próprio contexto e nos ferem, a doutrina espírita, através da conceituação da caridade, nos convida a perdoarmos, a darmos amplamente, a nos desfazermos dos contextos das ofensas e seguirmos em frente, continuando a dar espaço para que o outro seja em sua essência, enquanto nós mesmos nos damos o direito de sermos, apesar de nossas imperfeições, apesar de nossas incompletudes, apesar de nossas ações que ofendem, que machucam, que maculam, que conspurcam de alguma forma. Vamos, através dessas experiências, descobrindo, descortinando as nossas possibilidades. Vamos ampliando os nossos olhares, vamos descobrindo a grande possibilidade de vivermos de forma fraterna, solidária, interconectados de forma respeitosa. Vamos descobrindo as diversas facetas desse sentimento tão difícil de ser construído, o amor. Mas vamos descobrindo que mesmo pelos esforços, pelas dificuldades de ser implantado em nossas vidas, quando conseguimos, nos sentimos fortalecidos, nos sentimos engrandecidos, nos sentimos largos, nos sentimos transcendendo as dimensões da matéria. E assim nos sentimos estimulados de alguma forma a seguirmos intersendo, mantendo nossas individualidades, mantendo nossos gostos, labutando para transformarmos as realidades que não nos agradam, mas efetivamente nos relacionando das mais variadas formas, nos mais variados campos, buscando relações de qualidade. Porque não conseguimos conceber formas diferentes de ser.
porque vamos entendendo que todo constrangimento que a matéria nos oferece pode ser superado por essas energias vigorosas de expressões do amor que se apresentam em nossas existências. E à medida em que nós vamos mergulhando nessas experimentações fraternas, solidárias, caridosas, amorosas, nós vamos ressignificando a nossa existência material. Vamos achando um propósito mais amplo, vamos nos sentindo seguros para seguirmos em frente apesar das dificuldades. Vamos nos sentindo mais felizes para vivenciarmos os valores e as oportunidades que cada momento oferece. Grandiosas possibilidades de sermos essencialmente, de experimentarmos a busca por nossos propósitos, de construirmos nossas trajetórias, de singrarmos por esses mares das experimentações, com a segurança de que não seremos extintos, mas de que só poderemos construir contextos de abundância, à medida que transcendermos essas dimensões materiais que nos significam. E que a única forma, ou talvez a única forma, de realizarmos essa transcendência é nos conectarmos com qualidade, com o presente. Abraçarmos a singularidade de nossas existências, abraçarmos a irregularidade com que as coisas são regidas, a impossibilidade de construirmos contextos absolutamente estáveis. Pensarmos na impermanência das coisas, pensarmos com amplitude para entendermos que nossas vidas são sim construídas de movimentos impermanentes, de convites diferenciados, alguns dolorosos, outros muito alegres e felizes, que passam em nossas vidas trazendo convites a transformarmos nossas existências. O valor do serviço se apresenta, portanto, nessa movimentação não apenas como a necessidade de abrirmos campo para o outro, de apoiarmos o outro nesta construção, mas também como um espaço concreto, intenso, valioso, de descortinarmos a nossa própria essência espiritual. A possibilidade de descobrirmos a nossa verdade espiritual, de conciliarmos, de nos conciliarmos a verdade espiritual unida à verdade humana, dando assim um significado diferente para as nossas existências. Vivermos, singrarmos existências de formas cada vez mais espirituais, sentindo a urgência das experimentações materiais, sendo efetivamente seres encarnados, constrangidos pela matéria, porque esse é o espaço de que necessitamos para descobrirmos a existência espiritual. Recebendo as respostas do universo, que nos diz da possibilidade, que nos diz da necessidade, que nos diz da grandiosa misericórdia da lei divina, que responde a cada uma de nossas ações, nos provocando a fazermos com capricho um pouquinho melhor, um pouquinho mais a cada dia, e que nos dá a benesse de repetirmos estes ciclos encarnatórios tantas vezes quanto nos seja necessário para despertarmos para a nossa realidade espiritual. No momento de nossa imaturidade espiritual, vamos sendo conduzidos pela realidade de servos.
vamos sendo conduzidos pela necessidade de nos humildarmos a um papel, a um propósito, a um trabalho a ser cumprido, porque temos dificuldade de abraçarmos a realidade de que somos filhos de Deus. Há um sutra budista, um conto, uma história, que eu gosto de traçar, de contar com as minhas próprias tintas de contadores de história, mas que acho que nos ajuda a pensarmos e significarmos esse momento presente que cada um de nós estamos vivendo. Momento desafiador, mas também de convite ao serviço e à transcendência para nos enxergarmos como filhos de Deus. Nos conta que em determinado momento um poderoso, rico senhor teve um filho. E sua esposa, insatisfeita com o cenário onde vivia, decidiu levar o filho para longe daquela realidade palaciana, daquele espaço de muitas possibilidades, mas também de muito burburinho, de muito trabalho. Ela estava insatisfeita, ela não conseguia abraçar aquele mundo. E levou seu filho. O Senhor passou décadas buscando pelo paradeiro de seu filho, seu herdeiro, até que recebe a notícia de que ele havia se tornado um homem e que vivia às portas do palácio como um mendigo, mendigando esmolas daqueles que passavam pela rua. E ele imediatamente convoca seus serviçais mais bem preparados e lhes pede que seja dado um emprego para aquele mendigo. Aquele mendigo, que era seu filho, deveria receber uma função de servo. E jamais a informação de que ele era o filho do grande Senhor deveria lhe ser revelada. Aqueles homens de confiança questionam a orientação e o Senhor diz: este homem construiu-se mendigo, desprovido, abandonado. Ele não terá condições de abraçar com consciência e propósito o fato de ser meu filho e herdeiro de tudo que tem. É necessário que ele vá abraçando aos poucos, através do trabalho, através da servidão, a realidade de sua existência, a possibilidade de realizações. É necessário que ele abrace com vigor, que compreenda as regras de funcionamento, que se faça servo fiel, para que só então consiga compreender a realidade de sua filiação. Com o passar do tempo, ele compreenderá o funcionamento de meu reino e abraçará a causa, e nesse momento estará pronto para sentir-se filho. Eu me questiono se esse momento grave que estamos vivendo em nossa sociedade não é mais um convite a repensarmos sobre a nossa condição de servos. Se não é mais um momento, mais uma prova, se não é um novo espaço para vivermos experiências importantes, para significarmos nossa essência espiritual. O valor do serviço é, portanto, o mergulho intenso em que vamos intercer, mesmo distanciadamente, mesmo num contexto de privação do convívio social. É talvez uma oportunidade para ressignificarmos as relações mais próximas, para buscarmos outras formas de nos relacionarmos, outras formas de produzirmos, outras formas de nos protegermos e de protegermos aos outros. O valor do serviço.
que nós possamos, queridos amigos, mergulharmos intensamente nesse convite a esse banquete, um banquete que talvez não traga apenas experiências felizes, que traga experiências desafiadoras, que nos obriga a buscarmos as melhores roupas, a estabelecermos os melhores propósitos. Sejamos cada vez mais conscientes dos desafios que se estabelecem para nossas vivências. Abracemos estas possibilidades que se apresentam para servirmos no melhor de nossas possibilidades, através dos recursos que temos, através do que nos é possível, servirmos ao outro, servirmos ao universo, mas também servirmos a nossa própria verdade espiritual. Auscultemos nossas consciências, inquiramos o que nós podemos fazer, com que capricho podemos nos movimentar nestes dias em que muitos de nós estão restringidos ao limite de suas próprias residências. Reinventemo-nos para seguirmos vivendo em sociedade, servindo, construindo, estabelecendo vínculos de gratidão, de esperança, de plenitude. Investamos em nós mesmos e no outro através do serviço, sendo benevolentes para com todos, indulgentes para com as imperfeições alheias e desenvolvendo a nossa capacidade de perdoar as ofensas que mapeamos, que recebemos. Sejamos cada vez mais exemplificações, expressões vivas desse amor que respeita, que reconhece, mas que também estende a mão, que apoia e que ajuda. E nesse momento que possamos elevar os nossos pensamentos, nos ligando às potências superiores da paz, do bem e da luz, buscando essa sintonia mais fina, a crescermos ainda mais enquanto espíritos que são, em sua essência, mas que vivem conectados. Senhor Jesus, nos ajuda a seguirmos em frente, estabelecendo esse ritmo do serviço, para que possamos aprender mais sobre nós mesmos, para que possamos aprender mais sobre o outro, sobre as regras do universo, para que possamos estabelecer já neste mundo em transição uma sociedade cada vez mais justa, cada vez mais plena, cada vez mais livre. Graças a Deus. Se você gostou desse esforço, compartilhe essa palestra, compartilhe as outras nas suas redes sociais, se inscreva, convide que seus amigos se inscrevam no canal do Grupo Rita de Cássia no YouTube. Vamos construir ondas e mais ondas de mensagens positivas que possam nos ajudar a chegar nesse mundo de felicidade que tanto desejamos. Paz e bem a todos.